Oi gente, voltei pra mais um videocast de Pretty Little Liars. Semana passada eu esqueci de trazer o Wilden pro videocast, vocês lembram do Wilden? No primeiro vídeo de PLL eu falei que ele ia ser o mascote dos vídeos, e daí pobrezinho eu esqueci dele na semana passada, mas ele já tá aqui de novo pra nos acompanhar no episódio 44 FaceTime. Vamos lá então. Pra fazer o vídeo dessa semana então, pra organizar as minhas ideias, eu comecei então a dividir os fatos pelas 4 Liars, então eu vou falar um pouquinho da storyline de cada uma delas nesse episódio. Começando pela Emily, que o pai dela voltou lá de sabe-se Deus onde ele tava, pra resolver essa função aí que chamaram o assistente social, e essa foi uma das primeiras coisas realmente, como é que eu posso dizer, legais que se colocaram em relação à família nesses últimos episódios, e até na série em geral eu acho que tratam super mal de família, tipo, eu acho a família das Liars ridiculamente desligada delas a ponto de não perceber as coisas que estão acontecendo, ou perceber e daí não dar o interesse que tem que dar. Tipo, a mãe da Arya agora que resolveu ir embora pra Áustria, sendo que ela sabe que tem coisas acontecendo, ou se ela acha que já passou, como diabos ela não percebe que não passou, que continua tendo problemas, e ainda assim ela vai embora pra Áustria com um cara, sei lá, 15 anos mais novo que ela conheceu faz meses. Mas legal, isso é uma família super boa, né? Mas enfim, o pai da Emily voltou, e é engraçado porque o pai da Emily, ele é um daqueles personagens super aleatórios, que tipo, não tem tanta importância, mas por algum motivo eu simpatizo muito com ele. Sério, eu gosto do personagem dele, eu gosto das cenas dele com ela, eu gosto do jeito que ele apoia ela, eu curto muito o pai da Emily. E daí ele voltou, porque tem essa coisa aí do assistente social, que daí foi uma coisa que me irritou, que é o fato de que a polícia em Rosewood não nota nada do que tá acontecendo, não fazem nada sobre as coisas que acontecem, são um bando de incompetentes que não resolveram o raio do caso até hoje, 4 anos depois, sendo que, tipo, tudo é ligado com as 4 Liars, mas a polícia até hoje não grampeou o telefone delas, ou seja, a polícia não tem ideia que alguém manda SMS misteriosas para elas, claro, porque isso na vida real com certeza aconteceria, não se iria checar constantemente o telefone dos suspeitos, etc, mas enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que interessa é que a polícia de Rosewood não dá bola pra nada disso, mas aí, tipo, se, sei lá, um casal... Olha que legal, inclusive um grupo que eu tenho no WhatsApp sobre Pretty Little Liars que tá falando comigo agora, mas no momento eu não posso, porque eu tô gravando um vídeo, né, depois eu respondo elas. Me perdi completamente do que eu tava falando. Daí a polícia de Rosewood não faz nada pra essas coisas que realmente importam, mas aí, sei lá, uma briguinha de casal que acontece em casa, eles levantam a voz, não, isso é motivo pra chamar o assistente social. Muito bom. Muito bom. Mas enfim, o comportamento da Emily nessas cenas da família dela me irritou um pouco, sabe? Sei lá, a Emily nunca me pareceu ser essa adolescente insolente, sabe? Eu acho que trataram um pouquinho mal o personagem dela no momento que ela bate a porta e sai de casa, porque tipo, ela não ia fazer isso, ainda mais com o pai dela, que ela não via há séculos. Eu acho que ela tinha que dar mais algumas explicações pra ele. Ah, Fernanda, mas ela não pode explicar mais por causa daí, ela não quer falar, ela quer proteger os pais dela, eu sei, mas ela podia, sei lá, ter dito qualquer outra coisa. Ai, não sei, não curti aquela cena da Emily fazendo aquilo, mas enfim. Vamos esperar então que ela volte a nadar, né, que isso não tenha uma coisa permanente sobre ela, porque a Emily sem nadar seria muito chato, e eu fiquei com muita pena dela e da Paige, né, porque isso meio que corta os planos dela de ir pra Califórnia juntas, então é uma pena. O que tu acha sobre isso, Wilden? O Wilden acha que é muito importante que a Emily se recupere porque ela é um grande exemplo para os adolescentes hoje em dia, porque ela é atleta e cuida muito da saúde. A gente tá num momento onde os adolescentes cuidam muito pouco da saúde. Muito bem, Wilden, esse é um ótimo comentário, muito obrigada. Mas eu acho que a Lyra que tava em foco nesse episódio, aliás, falando em foco, eu espero que a minha câmera esteja me focando direito, porque eu já vi que na última cena ela não tava me focando, mas eu não vou gravar de novo por motivos de preguiça. Mas enfim, voltando ao foco do episódio, eu acho que foi na Hannah, como eu tô dizendo pra vocês agora, porque teve várias coisas em função ali dela e da mãe dela, como... Na verdade, a storyline da Hannah e da mãe dela em relação à morte do Wilden tá tendo bastante foco mesmo nos últimos episódios dessa temporada. E o que aconteceu? Eu não gostei muito, assim, da forma que eles trataram disso nesse episódio. Primeiro porque aquele detetive novo chato e aquela parceira mais chata dele ainda foram lá no escritório do banco da Ashley, e daí, casualmente, a Ashley era quem tinha acesso ao cofre do Wilden. E daí, casualmente, dentro da caixa que tava dentro do cofre, tava a arma, que é exatamente a arma que, por acaso, o pai da Hannah tinha, que tava faltando. E daí, por acaso, sei lá, eles resolveram abrir a caixa ali mesmo, porque,
óbvio que eles iam abrir na frente de duas pessoas que são suspeitas a caixa do cara que foi assassinado. Isso certamente é legal, isso certamente aconteceria na vida real, e isso não é coisa que dois, sei lá, policiais incompetentes fariam. Mas ok, bacana. O Whedon quer falar alguma coisa. O que foi o Whedon? O Wilden acha que a Hannah não deveria ter elogiado os sapatos da outra detetive. Então, Wilden, eu concordo contigo. Por motivos de... Quando uma suspeita começa a elogiar os sapatos da policial e tentar fazer com que a policial tire o foco dela e leve o foco pra outra pessoa, como a Hannah estava fazendo, falando com a detetive pra ela prestar mais atenção na Melissa, isso faz a pessoa parecer, digamos assim, mais culpada do que ela já é. Então, isso não foi uma coisa legal, na verdade foi uma coisa bem burra de se fazer, e eu não acho que a Hannah seja burra, então eu não gostei dessa cena, desse diálogo, dessa coisa que estão criando, e eu não tô gostando da forma como eles estão fazendo essa bosta dessa storyline de descobrir a morte do Wilden. Tá sendo uma encheção de linguiça com uma série de coisas que não deveria estar acontecendo e tá cagando completamente as outras storylines. Então, por favor, vamos voltar a nos dar algumas respostas referentes à storyline principal, que é a morte da Ellie, e parar de falar da morte do Wilden como se a gente se interessasse pelo Wilden. Ah, Fernanda, mas a morte do Wilden tá completamente ligada à morte da Ellison. Cara, tudo naquela bosta daquela cidade tá ligado com a morte da Ellison. Então, sei lá, vamos colocar uma coisinha nova aí que não seja essa história do Wilden, porque isso já tá me dando nos nervos, assim, um pouquinho. O Wilden tem uma coisa muito importante pra dizer pra você sobre a Arya. O que é o Wilden? Ele não gosta do novo namorado da Arya. Pois é, nem eu. Eu não gosto nem do novo namorado da Arya, como eu não gosto de tudo que estão fazendo com a Arya nos últimos episódios da temporada anterior. Tipo, desde que socaram um filho pro Ezra e destruíram o meu casal preferido da série, sei lá, então eu não tô muito feliz. Tirando que eu já acho ridículo o suficiente eles terem colocado o novo namorado da Arya ser outro professor dela, porque isso é tipo... Oi, cadê a criatividade do raio dos roteiristas, por favor? Mas teve uma coisa nesse episódio que várias pessoas gostaram, eu também gostei bastante em relação à Arya, que foi várias cenas sparring, né, dela e da Spencer, eu adoro quando elas contracenam juntas, e eu acho que as cenas delas, ali quando elas foram lá atrás do cara creepy lá das máscaras, pra saber o que diabos a Melissa tinha a ver com o raio das máscaras e por que tinha uma máscara da Melissa lá, foi pra mim o ponto alto do episódio quando elas chegaram lá e daí a Spencer confrontou a Melissa, porque eu acho que eu adoro quando a Tori e a Tryon contracenam juntas, e eu acho que aquela cena delas foi realmente muito legal e nos deu algumas respostas bacanas. Que a Melissa confirma que ela tava no trem de Halloween, mas que, de Rainha de Copa, mas que tem quem tentou matar a Spencer, não foi ela, foi o Wilden, e que ela não tava lá ajudando o Wilden, ela tava lá com outras pessoas, que nos leva a acreditar que seja a Jenna e a Shanna. A gente também ficou sabendo que a Melissa nem tinha ideia que a Mona tava lá, então acho que a Melissa sabe muito pouco sobre o envolvimento da Mona nessa história inteira. E no momento que a Spencer questiona, então... como é que a Melissa tá envolvida nisso tudo, por que ela não avisou a Spencer de certas coisas, que ela tava correndo risco e etc. A Melissa disse que ela sempre protegeu a Spencer desde que tudo começou e de antes que tudo começou. Antes? Como assim, Melissa? Antes? O que nos deixa ela num ponto de muita suspeita de desde quando ela tá envolvida com tudo isso. Então a Melissa sempre foi uma pessoa super suspeita e passou a ser mais ainda. Ao mesmo tempo, eu acho que a Melissa não é uma das principais, até por causa da última mensagem que se recebeu no final do episódio, dizendo que a Melissa pode ser culpada de várias coisas, mas ela não é A-material, ou seja, não seria alguém que a A apostaria pra fazer as coisas pra ela. O que de repente a Melissa, pela personalidade dela e pelas coisas que ela já passou, porque ela não gostar da Alicent e etc, ela pode ter feito várias coisas que fizeram parecer com que ela fosse do time A, mas na verdade talvez ela nem seja, talvez ela só esteja envolvida aí pelas beiras e com outras pessoas, enfim, não sei. Agora, saindo das 4 Liars, passando um pouco pra Alicent e pra Toby. A Alicent precisava muito de dinheiro na época que ela desapareceu. Porque não foi só nesse episódio que a gente ficou sabendo que ela estava atrás de dinheiro. Também teve aquele outro que agora eu não me lembro qual era. Acho que era o 1316, aquele Misery Loves Company, que ela também subornou, tipo, o pai da Arya pra entregar dinheiro pra ela não falar sobre a traição com a Meredith, etc. Então, alguma coisa a Alicent tava fazendo, que ela tava precisando de dinheiro, sei lá eu, se era pra sair de Rosewood, pra se livrar de alguma coisa, não sei. E o Toby tem toda essa história agora da mãe dele, que tá super em alta também, estão falando bastante disso. E daí, então, a Spencer descobre que o Dr. Palmer, que foi o doutor que tratou a mãe dele na Redley, tá em outra clínica e o Toby vai para lá. E daí, eu achei essa cena meio
completamente ridícula, porque ele chegou, entrou na clínica, perguntou pelo doutor, conversou com ele, e daí só depois que ele se ligou que ele tava lá como paciente. Oi, tinha acabado a bateria da minha câmera. Voltei. Onde é que eu tava mesmo? É a Toby e o Dr. Palmer. Daí o Toby chega lá, ele não assina termo nenhum pra entrar, tipo, não pergunta o nome dele, não pedem documento, ele simplesmente entra e fala com o cara que é paciente. Daí ele só descobre que o cara é paciente quando fala com ele. Eu achei isso de um tamanho absurdo, de sem noção, que me faz duvidar me faz duvidar do meu bom senso de continuar assistindo essa série. Mas enfim, eu tento não pensar muito nessas coisas, porque a gente gosta da série, a gente quer continuar assistindo, mas puta que pariu, né? Eles podiam nos dar um pouquinho mais de incentivo nesses momentos, assim, fazer, tipo, ser um pouquinho menos preguiçosos na hora de construir uma coisa bem articulada, mas enfim, acho que a gente tem que perder essa esperança, porque, né? Bom, pra terminar o vídeo, então, eu vou falar de algumas teorias de quem é que pode ser a Big A, a Red Coat, a Black Lady, ou do jeito que vocês quiserem chamar. Tô com uma rinite do cacete, puta que pariu. Bom, uma das pessoas que eu continuo achando que pode ser, assim como eu acho que não pode ser, é a Cici. E com base nesse episódio, porque total poderia ser ela que tava dirigindo aquele carro que foi lá buscar o dinheiro com o Hector. E porque elas estavam super próximas naquele verão antes dela, da Ali desaparecer, então, sei lá, mas como eu falei no vídeo do 4.1, talvez não fosse uma pessoa que foi introduzida na terceira temporada que ia ser a chefona de tudo. Uma coisa que não tem se falado muito no contexto da série, né, que eu acho que é mais nos livros, não tenho certeza porque eu não li, mas que a irmã gêmea da Ellison, né, não se fala muito nisso na série, dizem que é até meio improvável que aconteça isso na série, mas como o Dr. Palmer falou de uma loira que estava incomodando a mãe de Toby na Radley, e existe uma teoria que a gêmea da Ellie era desconhecida porque ela era louca e estava internada na Radley, então de repente pode ser isso, é uma das opções, assim como também pode ser a Ellie, que eu acho que é o motivo principal pelo qual o cara falou de uma loira, pra gente pensar na Ellie, e continua ela sendo, acho que a principal possibilidade de ser a chefona de tudo é ela, mesmo tem esse pequeno detalhe que ela tá morta, mas enfim, vamos esperar o que a série tem a nos trazer de agora em diante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu volto. O Wilden também tá dando tchau pra vocês. Um beijo e até semana que vem. E não se esqueçam de me seguir no Twitter, @Feshine e facebook.com/FernandaShine. A gente pode debater mais do episódio se vocês quiserem. E semana que vem eu estou de volta. Beijos e até a próxima!